Hoje é dia de falar de um acessório que é praticamente indispensável no preparo de cafés. Então hoje nós vamos fazer um review dessa balança aqui, que é a Time More Black Mirror Basic 2.0. Isso depois da vinheta. Então a gente vai começar a falar sobre, primeiro, a importância de uma balança no preparo de café. Então uma balança ela serve para vários propósitos. O mais básico seria justamente pesar a quantidade de grãos ou do pó de café que você vai utilizar na sua receita. A balança é muito importante também para determinar a razão de extração do método de preparo de café que você está utilizando. Então, por exemplo, no expresso, se você utiliza uma razão de extração de 1:2, significa dizer que para 20 gramas de pó de café moído e no filtro, você vai retirar na xícara 40 gramas do café pronto. Se o método de preparo for um método coado, você, por exemplo, pode utilizar uma relação de 1:15, 15 gramas de café para 225 ml de água. Além de uma sorte de outras aplicações que uma balança pode ter no seu dia a dia de preparo de café. A primeira balança que eu comprei, ela era uma balança muito simples. Então, com essa balança, basicamente, o que eu poderia fazer era pesar a quantidade de grãos que eu iria moer para preparar o meu expresso. Tendo em vista que a capacidade máxima suportada por essa balança era somente 220 gramas. Então, ela mal conseguia suportar o peso dos recipientes que eu usava para pesar os grãos. Eu tenho algumas xícaras aqui, com mais xícaras para preparo de flat white, que a xícara em si já pesa mais de 200 gramas. Então era basicamente inviável utilizar essa balança para medir a razão de extração dos cafés que não fosse numa xícara pequena, uma xícara de expresso. Então no final do ano passado eu aproveitei as promoções que estavam aparecendo para mim no AliExpress e resolvi comprar essa balança. Eu comprei essa balança por $37 na época. Ela chegou nessa caixa que vocês estão vendo. Ela veio muito bem embalada e protegida. Ao abrir a caixa, eu encontrei esse pad de silicone, que tem a intenção de proteger a balança do contato de objetos quentes. Veio também um cabo USB do tipo C, para recarregar a bateria da balança. E um manual de instrução em vários idiomas. A balança é uma balança toda em um tipo de plástico, de um excelente acabamento. Tem uma construção muito boa, muito sólida. Na lateral da balança tem essa chave de liga e desliga, uma chave geral, e também tem a porta de recarga do tipo USB-C, que serve para justamente carregar a bateria, como eu já havia dito. É importante frisar que a Time More ela não aconselha o uso de um carregador de carga rápida, isso é um carregador que tem mais de 2 amperes de corrente. Então, para carregar essa balança, eu utilizo um carregador do tipo USB, de 5 volts e até 2 amperes. Ao contrário da primeira versão dessa balança, essa versão, a Basic 2.0, ela já mostra uma gravura em um baixo relevo muito delicado, mas que pelo menos já dá para ver os botões de Power, para ligar a balança, e também o botão de Timer, que controla as funções de cronômetro da balança. Então, para ligar a balança, a gente aperta esse botão do Power, ela liga e mostra o display 2 grupos de dados. O grupo da direita mostra dados relacionados ao peso e no grupo da esquerda a gente vê as funções relacionadas ao tempo, a função de auto time e o nível de bateria. Para desligar é só apertar o botão de power por mais de 1 segundo que ela desliga. Então essa balança ela tem 2 unidades, ela pode medir o peso em gramas e também em onças. Para alterar a unidade de medida de grama para libra, a gente tem que apertar seguidamente o botão de Power depois de ligar a balança por 6 vezes. Para reconfigurar para medida em grama, o mesmo procedimento. Para ativar a função de cronômetro, você aperta uma vez o botão da esquerda da balança. Então o cronômetro vai disparar. Para dar pausa, você aperta mais uma vez o botão e se quiser continuar com a cronometragem, você aperta mais uma vez e deixa o tempo seguir. Para zerar o cronômetro, você simplesmente aperta e segura por mais de 1 segundo. Então os botões dessa balança são digitais, eles simplesmente funcionam pelo toque mais leve possível do dedo. Às vezes você não precisa nem tocar no botão para que ele inicie a operação.
Essa balança ela emite bips à medida que você toca nos botões. Se você quiser silenciar a balança, tudo que você precisa fazer é segurar o botão de timer por 5 segundos. Para reativar os bips, o mesmo procedimento. Para ativar a função Auto Timer, você tem que clicar 5 vezes seguidas bem rapidamente no botão do timer. Numa extração, quando você utiliza essa função de Auto Timer, Auto Cronômetro, você clica nele, ele faz uma contagem regressiva de 3 segundos, então no display da esquerda fica aparecendo esses 4 tracinhos. No momento em que a balança detecta qualquer alteração no peso, ele dispara o cronômetro. Uma outra função que essa balança tem é o de medir o fluxo em gramas por segundo ou em onças por segundo. Essa função é a função do display da direita superior. Percebam que quando o fluxo é interrompido, a função de cronômetro continua. Mesmo quando eu suspendo a xícara, ela continua. Você pode pausar a qualquer momento o cronômetro, clicando uma vez no botão e retomar o cronômetro clicando mais uma vez. Somente quando o tempo da cronometragem passa de 40 segundos é que, se você suspender a xícara ou o método de preparo, ela vai pausar automaticamente o cronômetro e mostrar quanto foi o peso até então. Se você recolocar a xícara ou o método de preparo em cima da balança e apertar o botão timer mais uma vez, a cronometragem continua. Então, como eu disse, existem várias aplicações de uma balança como essa no preparo de cafés. A primeira delas é a mais óbvia, que é pesar quanto de café você vai utilizar na sua receita. Existem duas formas de tarar essa balança. Você pode ligar a balança, adicionar o recipiente e apertar uma vez o botão de power, então a balança tara. Ou então você já liga a balança com o seu recipiente. Quando ela inicia, ela já inicia com a tara 0. Então, a partir daí você pode pesar os grãos de café para o preparo da sua receita. Uma outra função interessante é que, depois de moer o café, você pode checar se o peso do café moído está adequado para a sua receita. Então, além do recipiente, você pode utilizar o próprio porta-filtro para saber quanto de pó de café está lá na cesta, isso é, no filtro, antes do preparo do seu expresso. Também, uma outra função muito importante é pesar quanto de café foi extraído, para que você mantenha as razões de extração para a sua receita. Então, nós colocamos uma xícara na balança, taramos e aí medimos quanto de café é extraído. Uma outra função que é bem interessante para essa balança é que você pode medir o fluxo. Se vocês perceberem, no display direito, na parte superior, eu tenho aí um fluxo de aproximadamente 2,5 gramas por segundo. Além de utilizar a balança para essas funções, para o preparo de um café expresso, você também vai utilizar ela para o preparo de cafés coados, utilizando outros métodos de extração. No caso aqui, nós estamos mostrando um V60 da Rario. Inclusive, algumas dessas funções são até melhores e mais importantes para métodos de preparo coado, como, por exemplo, a não interrupção da cronometragem quando o fluxo cessa, o que é indispensável para o preparo de um café num método como um V60 ou um coar ou qualquer outro método de café coado. Outra função também que assume um papel muito importante para métodos de preparo coado é a função de fluxo. Saber quanto de fluxo você está colocando de água em cima do pó de café é bastante importante para o controle da extração desse tipo de bebida. E no final do preparo de um café coado, quando se retira o método de cima da balança, ela vai pausar automaticamente, mostrando o tempo total de extração, bem como a quantidade de café que foi produzido no método. Isso é a razão de extração. Então, em termos de impressão geral, eu vou mencionar aqui os pontos que eu acho que são pontos fortes para essa balança. Então, um ponto forte dessa balança, na minha opinião, é o fato dela ter uma bateria interna de lítio e a capacidade que essa bateria tem. Então, desde que eu comprei essa balança, eu só recarreguei ela uma vez. Isso é a recarga inicial. O indicador de carga da bateria, ele tem 3 barras. Então, de lá para cá, eu só consegui consumir uma barra desse indicador. Quanto tempo ainda essa bateria vai durar, eu não saberia dizer. O segundo ponto forte dessa balança são as várias funções que ela tem. Então, a função de cronômetro, tanto manual como automática,
é muito importante para os vários métodos de preparo de café. Além de que essa balança ela tem também a função de medida de fluxo, o que também ajuda muito, tanto para você controlar ali a extração do expresso, tanto também para você controlar ali os ataques, isso é, quanto de água você vai colocar em cada vez que você adicionar água num método de café coado. E por fim, um terceiro ponto forte que eu destaco é a capacidade da balança. Essa balança ela tem uma capacidade máxima de até 2 kg, então ela suporta mais do que o suficiente para qualquer tipo de método de preparo que você possa querer fazer. Ela tem uma precisão boa, ela consegue medir precisamente pelo fabricante até 0,5 gramas, isso é meio grama, e tem uma exatidão de 0,1 grama ou 100 miligramas, o que para uma balança para esse propósito é muito mais do que suficiente. De ponto negativo, eu destacaria algumas coisas, por exemplo, a função do autocronômetro. Qualquer variação no peso registrado pela balança vai disparar o cronômetro. E às vezes aqui na minha máquina de café expresso, como ela possui uma bomba vibracional, quando eu aciono a bomba, essa vibração na balança às vezes é interpretada como uma alteração no peso registrado e aí a cronometragem automática inicia. E um segundo ponto negativo que eu teria, mas isso é uma coisa que eu acho que é mais pessoal, é o fato do auto-pause não acontecer com tempos inferiores a 40 segundos. Então eu gostaria muito de que, independente do tempo, se eu levantasse o método de expresso ou eu levantasse a xícara da balança, que isso fosse o suficiente para interromper o cronômetro. Porque às vezes você está preparando o expresso e quando você vai terminar você tem que desligar. Então às vezes você está preparando o expresso e quando termina a extração você tem que empurrar a alavanca para interromper ou apertar um botão para interromper a extração e ao mesmo tempo ir na balança e clicar no botão de timer para interromper essa cronometragem. De uma forma geral, eu acho que eu fiz uma excelente escolha em comprar essa balança, né, a Time More Black Mirror Basic 2.0. O nome é grande, mas a balança ela é pequena o suficiente para caber aqui embaixo na bandeja da máquina de expresso e com o porta-filtro naked você consegue colocar xícaras de tamanhos grandes, como é a xícara que eu utilizo aqui para flat white, que é uma xícara que tem uma altura considerável, de tal forma que qualquer xícara cabe facilmente na balança e também na máquina para você controlar a razão de extração. Então esse foi o meu review da balança da Time More Black Mirror Basic 2.0. Se ficou alguma dúvida ou eu não cobri todos os tópicos que vocês tinham interesse, então deixa aqui nos comentários que se eu puder eu vou ter o prazer de responder. Eu vou ficando por aqui, eu sou Luciano Ribeiro e é aqui que eu me expresso. Tchau!